Mas tu dizes aqui uma coisa em que dizes desapega à formalidade e uma generosa devoção à arte da vida. Antes só de entrar por aí, tu disseste isto num post no Instagram que fizeste recentemente. A forma como eu defino a alegria de viver é que tu estás alegre e feliz. Porquê? Porque simplesmente existes. Não precisas de um motivo ou de uma condição ou de estar a fazer algo ou que algo esteja a acontecer ou que alguém diga algo para estares de facto num bom estado emocional. Tu estás num bom estado emocional porque escolhes estar. Aquilo que nós achamos que é um processo de evolução, que é picarmos-nos constantemente, pode ser altamente drenante e muito cansativo. Tipo, o nosso corpo não dá para tanto furo, não é? E nós estamos sempre a desafiar-nos, não é? A desafiar-nos, a sentir-nos vivos, e é quase essa busca incessante de adrenalina, às vezes que nos desfoca um bocadinho da essência. Eu no outro dia estava a fazer um scroll nas apps do iTunes, e havia uma aplicação do dia que era tipo a arte de não fazer nada, de saber não fazer nada. Então tu instalavas aquilo e aquilo quase que mensurava o tempo em que ficavas no sofá. E tu punhas e aquilo sentia a trepidação, sei lá, através de um sensor do telefone, sentiria se tu estavas ou não a levantar-te. Ou seja, para te levantares tinhas de pôr uma coisa no teu lugar, quase, estás a ver? Que era para medir a forma como tu te entregas, porque como as pessoas estão sempre a ser picadas para fazerem coisas. Tens que fazer, tens aqui o app do Fabulous, que diz quantos litros de água, quanto exercício físico fazes, quantos amigos é que convidaste para jantar, quantas merdas é que desenvolveste, quantos projetos... Pá, as pessoas, às vezes... Eu cheguei a uma fase, não sei se te aconteceu e tu também és um irrequieto, e acho que nós que temos alguma influência sobre as pessoas sem ser arrogante, quer dizer, não advogo essa coisa, mas eu sei que tenho essa capacidade, pequena que seja, de influenciar. Às vezes já cheguei a ter vergonha de quando me perguntam as coisas que eu faço, tipo, vergonha já de fazer tanto, sabes? Porque normalmente, e depois pergunto ao comum dos mortais, as pessoas sentem-se um bocadinho paralisadas, às vezes face à tua dinâmica, no sentido, ficam a pensar que elas próprias não fazem nada, não é? Como é que tu consegues viajar e ter filhos e beber vinho e ressacar e estar bêbada e namorar e não sei o quê, e acordar, sei lá, não é? Tipo, há procura de uma... não é? E tu ficas, porra, não sei, não... Sabes? No fundo é uma certa admiração pela capitalização do tempo, e toda a gente sabe que esta vida é curta e tu queres tirar daqui a nata da nata, não é? E portanto está sempre confrontado. Eu percebo que seja inspiração, mas às vezes vou desligando algumas dessas pessoas, os irrequietos, porque senão tu achas, pá, que estás tipo em coma, tipo agarrado a uma cama, não é? Mesmo que estejas a mexer, achas que é aquele efeito passadeira, não sais do mesmo sítio, não é? Fala um bocadinho melhor sobre isso, eu não percebi esta última parte. Ou seja, porquê tu silencias alguns dos irrequietos? Não é, pá, porque acho que tem que haver, é muito bom de ser estimulado e procurar os seus estímulos, não é? Mas também é bom saber que não há nada mais soberano que a apropriação do momento, ou seja, quando tu dizes, foda-se, agora vou gozar isto, um livro, e acho que a sociedade espicaçou-se tanto com a questão do aproveitamento do tempo e tu capitalizares ao máximo os teus momentos, estás sempre a dar um sentido útil, até o teu sono tem que ser medido, tens que meditar antes, depois quando acordas tens que beber o chá, não sei o quê, tudo aquilo tem que ser, tu já não tens um dull moment, tipo um momento estúpido, não é? A banda desenhada enquanto estás na casa de banho, estás a ver, aquela cena descomplexada, não, ou estás a comentar, ou estás a participar, ou estás a partilhar porque levas o telemóvel, e faz falta esse shutdown, ou seja, de vez em quando eu desligo algumas dessas coisas para serenar, porra, tipo, descansem meus, vão dormir. Às vezes já vão dar muitas vezes. Mas sentes que as pessoas estão nesse loop de completamente acelerado, de estar constantemente a tentar todos os momentos sejam produtivos? Quem não vive assim angustia-se com o facto de não viver assim sim, com uma certa inveja. Epá, eu percebo, é muito tentador, não é? Olha para a tua vida, não é? Estás sempre em plateias, Fred, não sei o quê, malta dinâmica, firewalking, gajo não sei o quê, gente interessante. Epá, porra, isso não é invejável? Por um lado há as pessoas que podem, de alguma forma, invejar quem é irrequieto, mas os irrequietos também têm os seus problemas. Também vêm problemas de irrequietude. Sim, eu acho que sim. Acho que depois às tantas é um bocadinho para já aquele efeito enganador que há aquelas pessoas que vivem o tal que estava-te a dizer que tu disseste que não tinhas percebido, que é o tal efeito passadeira, que as pessoas correm mas não saem no mesmo sítio. Estão sempre a fazer coisas mas não saem no mesmo sítio. Sim, é um vício. E aquilo é tipo, já tem muito a ver com a cena tipo, mas aquilo é tipo, não se estivesse a passar cenário, estás a ver? Mas não é verdadeiramente tipo, não é o mexer
que te faz vivo, é o Claro. fazer, Sim. não é? Sim. Nem todas as to-do lists, não é que façamos certinho em todas as to-do lists que quer dizer que realmente estamos a fazer alguma coisa. Mas de facto Há nós muito estamos esse vício. viciados em verbos e os verbos são verbos assim, o verbo é uma figura de ação, não é? Uhum. E nós estamos viciados nisso, nós já não sabemos ser só, Certo. não é? Que nós parece que estamos constantemente a querer fazer. E estamos viciados nestes loops de dopamina em que estamos constantemente à procura da próxima coisa. Seja o próximo pensamento, seja o próximo scroll nas redes, seja é o próximo shot. É quase como se fosse uma droga mesmo. E o que ele diz é que parece que nós nos esquecemos de que existir em si já é um milagre, que existir, simplesmente ser e estar e saber apreciar em si é uma skill que nós perdemos por completo. E eu dou por mim, aliás, eu falava disto ontem, estamos num jantar com uma pessoa só, imagina, estamos num date, ou com a minha namorada, com o meu namorado, uma coisa do género, e a pessoa vai à casa de banho e a primeira coisa, o primeiro instinto é ir buscar o telemóvel, porque o que seria estarmos um minuto sem fazer nada, sabes? Tipo, hoje em dia não há um minuto sem fazer nada. Vais à casa de banho, levas o telemóvel. Não há aquele minuto de contemplação daquilo que está à volta. E Da natureza, eu digo sempre, é uma coisa engraçada que os meus alunos de fotografia, às vezes estão a tirar e eles dizem, porra, mas isto aqui não fica assim. Eu estou a ver uma coisa, mas isto não fica. E eu disse assim, ainda bem, já viste? Se a fotografia conseguisse fazer um match ou recriar a realidade tal como ela é, estávamos lixados, não é? Porque ninguém ia à realidade, não é? Yeah. Ia tudo à fotografia. Ainda bem que o sensor e que toda a evolução tecnológica não conseguiu recriar a realidade numa merda de uma Polaroid. Porque senão ninguém ia às Maldivas e ninguém ia à Costa Rica e ninguém ia à Albânia e ninguém ia viajar porque ficavam ali, não é? Tu defendes, como eu provavelmente, eu defendo isto, de que é muito mais interessante viver no mundo real do que no mundo virtual. Estou a assumir que tu defendes, não sei se defendes, se não defendes, diz-me. Mas, ou seja, eu prefiro ir às Maldivas ou à cidade aqui do lado e viver as pessoas, viver o sítio, andar pela cidade, do que propriamente estar... Há tempo para tudo, obviamente, mas se tivesse que escolher entre um ou outro, eu preferia o mundo real ao mundo virtual, ao mundo que está num computador ou numa PlayStation. Há pessoas que não. Há pessoas que dizem que o mundo é demasiado perigoso, demasiado assustador, mete demasiado medo e então vão para cenários mais controlados. E gostava de saber a tua opinião sobre isto. Eu acho que essa questão dos gamers já é uma sociopatia. Eu acho que entra nas doenças. Acho que entra no campo das doenças. Não percebo muito sobre isso, mas também tive, curiosamente, a minha fase de gamer. E... eu até acho que eu sou muito eclética, porque eu tanto faço um trekking na montanha como passo 6 horas a matar gajos num jogo de computador e gosto muito, até ficar com bolhas nos dedos. Eu gosto mesmo, não tenho essa cena do, lá está, tanto como a spirulina como o porco preto, não é? Tanto bebo um sumo natural como a seguir a ressaco por 2 garrafas de vinho. E eu percebo essa tentação dos jogos, porque é gira. Epá, aquilo está muito bem feito, de facto. Está mesmo bem feito. E ainda bem que eu ainda era da geração tipo do Tomb Raider e não sei o quê, que aquilo ainda assim, o ecrã era uma figura distante. Agora aquilo é altamente sedutor, não é? Tu parece que estás lá no cenário, não é? Tu és a pessoa, eles parece que morrem mesmo, não é? Ainda bem que eu não entrei, tenho um bocadinho de medo, porque eu acho que tenho uma certa propensão para vícios. E percebo muito bem a malta que se deixa encapsular dentro desse mundo. Agora, se a adrenalina que eles procuram e de facto cá fora na selva isto ainda é mais agressivo, não é? Então eles seriam tão mais combativos quanto mais se arriscassem a sair dentro da tela, não é? E fossem para a vida, mas eu percebo essa A variedade num ambiente controlado. Sim, ou seja, é quase como uma falsa coragem. É. Sim, ali por um momento tu estás cheio de power, não é? Eu acho muito sinceramente, eu quando começo a pensar muito nestas coisas fico um bocadinho aflita, sabes? Eu acho que todas as pessoas têm uma boa consciência de devem ficar aflitas com a forma como os tempos nos conduzem, sem fatalismos, daquelas coisas de pedagogo velho que diz, nos meus tempos é que era ou não. Eu acho que estes tempos são muito divertidos e são muito ricos, mas também acho que efetivamente são perigosos. E perigosos sobretudo para as pessoas que não nasceram, porque há muita gente que não nasceu com interesse plasmado, ou seja, aquela malta que anda mais tempo perdida, se não se encontra, pode-se efetivamente perder naquele limbo da validação e do reconhecimento e
acho um bocadinho perigoso. E acho mesmo que devia haver algumas defesas, enfim, embora eu não tenha muito estruturado muito o pensamento em relação a isto, mas, por exemplo, no Instagram, e tu deves saber, quando tu estás, aquilo tem as visualizações, não é? E tu sabes quem é que são as pessoas que estão a ver. E imagina, tu estás a publicar e aquilo está em 40 mil visualizações. E tu deixas de publicar e de repente aquilo faz um drop para 8 mil. E aquilo aparece lá. Óbvio que o facto de aparecer ali faz-te lembrar a ti da tua inatividade perante aquela rede, não é? Ou seja, diz, estás a perder, a malta já não está a olhar para ti. É preciso ter muita força interior e muita estrutura para te meteres numa coisa dessas, cresceres com isso e depois desvalorizá-la a meio, não é? É como uma relação, não é? Tu agora de repente agora finges que não gostas, quer dizer, é difícil e é muito complicado fazer o fade out disso, de dizer, não, pá, isto tem importância relativa. O facto de eu não estar a ter visualizações aqui não significa que eu não esteja a viver onde estou. E, eu acho, na minha opinião pessoal, aqui é mesmo. É muito perigoso. É perigoso, e as pessoas não têm noção o quão perigoso é que é. Acho que é dos maiores atentados, assim como. Se calhar vou dizer uma coisa aqui muito dramática, mas. Não quero comparar. Não vou comparar. Vou dizer. Aquilo que aconteceu nos anos 80 e 90 aqui, muito de epidemia da heroína que houve. A heroína é um vício, assim como o café é um vício, assim como os elogios são um vício, assim como nós somos viciados num conjunto. Todos nós temos os nossos vícios. Uns são mais positivos, uns são mais negativos. Há quem seja viciado em fazer desporto, há quem seja viciado em fumar. Há vícios que são mais positivos ou mais negativos, também depende da filosofia de cada um, obviamente. Mas sabes que o meu avô sempre dizia, deixa-me interromper, há uma frase que eu tenho de sempre do meu avô que ele disse: o meu avô era melhor que o Pinterest. Dizia assim umas frases mesmo boas. E ele dizia: desconfia sempre das pessoas que não têm vícios. Mesmo que sejam bons vícios? Não. Valem os bons vícios aí? Não, porque no fundo eu percebi o que é que ele queria dizer com isso. Nós já não estamos a falar dos vícios da heroína ou da coisa, mas de facto é uma certa apatia, não é? Se tu tens um expoente qualquer de uma paixão, é porque és uma pessoa que mexe, não é? Aquilo ferve. É sempre bom estar com pessoas cujo sangue ferve, não é? Acho que, ou seja, quando queria comparar isto com a heroína, é que as pessoas não têm, assim como quando a cocaína surgiu, as pessoas não tinham noção do que era a cocaína, até era aconselhada e entrava em alguns medicamentos. No tabaco a mesma coisa, tens anúncios de médicos a promoverem o uso do tabaco. Redes sociais para mim vai ser uma coisa que nós daqui a 10, 20 anos vamos olhar para trás e é tipo, como é que nós nos metemos nisto com esta de tal forma tão despassarada e de forma tão ingênua, porque eu vejo o meu irmão janta e seguir aquilo que vai fazer é ir ao iPad, e o meu irmão de 7 ou 8 anos tem comportamentos de viciado, e os comportamentos de viciado são os mesmos que de um fumador, que quando não está a fumar tem um craving para eu ir fazer, e se não tiver a possibilidade de eu ir fazer, ele vai manipular quem for preciso, e eu vejo-o a manipular o meu pai para ir para o iPad. A minha irmã é a mesma coisa no Instagram. A minha irmã já tem 18 anos, o vício é outro. E as crianças estão a ser treinadas por tecnologia, estão a ser treinadas com base em coisas que estão desenhadas para estimular todos os sentidos, e depois encontram no mundo real um enfadonho enorme, porque de facto as coisas não acontecem tão de repente como acontecem no mundo digital. Eu acho que de alguma forma no futuro nos vamos arrepender de muita coisa. Não viste que as novas gerações já estão a desenvolver aqui um novo osso? Como assim? Aqui por causa do estarem assim. Estás a gozar? Isso é verdade? A sério? Uma pesquisa. Que cena. Pá, é mesmo assustador. Se eu no The Guardian eu vi, mas era no Scientist, ou não sei o que, uma coisa de estarem assim com o telefone, que aqui. O corpo vai se adaptando, estás a ver? Sim, exatamente, mas é mesmo. Porque é que nós eliminaram os sisos, não é? Também as novas gerações foram sempre nascentes sem sisos, não é? Porque nós tínhamos comida mais dura, mastigávamos mais, claro, não sei o quê. Há uma adaptação do corpo, não é? Mas é horrível, já viste, quando nasce um osso para se suspender o pescoço, não é? Senão os miúdos vão ficar todos marrecos. É pá, que cena. Faz-me impressão essa questão de eles não olharem nos olhos uns dos outros e lá está. Eu tento sempre fazer o exercício para não ser pedagoga ou como é que eu ia dizer, ou condescendente, como as pessoas mais velhas. Porque no meu tempo nós brincávamos, porque é aquela coisa, líamos uma merda. A maior parte das minhas amigas e dos meus amigos não lia. E não era por não terem iPhones, porque eles nem sequer existiam. Faziam outras coisas, ou ficavam a anhar, ou a dormir, ou viam televisão. Não sei se não havia também guilty pleasures na altura, ou seja, as pessoas também não
não se procuravam alternativas sei lá, de conteúdo. Ou por isso simplesmente existiam ou espreguiçavam. Se calhar é melhor, lá está, voltamos à questão, se calhar é melhor espreguiçar do que estar passivo, até porque a passividade de quem está num telefone, no Instagram a fazer scroll, não é apenas uma passividade de quem se coloca na posição de voyeur, portanto deixou de ser participante e passa a ser um espectador da vida dos outros, o que é tipo mesmo. Mas não sendo só isso, a pessoa também também é contaminada com aquelas imagens, não é? Que são normalmente imagens, como nós sabemos, produzidas, não é? Para fazerem um certo furor ou causarem um impacto. Portanto, se não forem imagens noticiosas, não é? Produzidas por fotojornalistas, que eu duvido que as pessoas subscrevam essas contas, são normalmente imagens inspiradoras. E então a pessoa leva ali com um açoite de férias, de brunches, de dinâmicas corporativas, de corrida, de não sei do quê. E eu não acredito que isso não afeta as pessoas, não é? Que não têm acesso a essas coisas ou não têm coragem, ou que são mais preguiçosas ou menos estimuladas, e depois acho que isso até pode funcionar como um peso, não é? A pessoa vai afundando sob o peso daquelas vidas todas tão mais interessantes que a tua vida. É absurdo. Eu lembro-me de, antes de ter namorada, eu seguia um conjunto de miúdas muitas giras no Instagram, tipo as miúdas mais giras de todas. E eu lembro-me de... Houve uma altura em que comecei a deixar de encontrar graça e beleza noutras miúdas, não tão giras, mas que eu achava graça, e deixei de ver graça nelas e deixei de alguma forma me sentir atraído por elas como me sentia antigamente. E comecei a pensar, e de facto reparei que se eu estou a seguir aqui 10 ou 15 ou 20 miúdas inacreditáveis do mundo inteiro que nasceram quase que desenhadas de uma forma Mas porque diferente. achavas que era fake ou porque estavas apaixonado e quando não, isto foi antes de eu conhecer a minha namorada e estar apaixonado, isto muito tipo há 4, 5 anos atrás, mas lembro-me de estar a seguir estas miúdas todas nas redes sociais e lembro-me de do nada comecei a ver as pessoas que eu achava atraentes com um olhar mais depreciativo, e aquilo que percebi foi que se eu estou a ser estimulado com a nível de beleza e das outras as coisas mais, as mulheres mais fabulosas do mundo, aquelas que não são tão fabulosas, que são quase construções irreais do ser humano, são 10 ou 20 pessoas que nasceram assim, eu vou começar a perder de alguma forma a capacidade de amar o real, não é? A capacidade de amar o real. Sim, eu acho que é isso que acontece. As pessoas... Aliás, é uma... Não, e de amar a ti próprio, porque essa questão... Esse é o pior de todos. Tu já estavas noutro nível, não é? Sim. Porque tu já tinhas uma certa autoestima, Sim. não é? A maior parte das pessoas não tem essa autoestima tão bem trabalhada, não é? Esse é o pior. Não é nada fácil, não é? As pessoas estão sempre impecáveis e agora também se corre o risco que agora... Não, e agora as pessoas advogam o contrário, que é o real, mas o real também desmazelado também não é real, portanto... Nós estamos um bocadinho naquele limbo de tentar fazer uma aproximação ao purgatório, que é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque agora depois há aquela cena de olha a minha cicatriz da cesariana, eu toda estropiada, eu sou assim, gorda e não é. Também é um culto muito estúpido. Tipo, eu não tenho que ter vergonha de ser magra, eu não tenho que ter vergonha de ser gira, eu não tenho que ter vergonha de ter sucesso. Porra. Claro. Mas a gaja que é gorda e feia também não tem que ter vergonha por ser gorda e feia. Não é? E eu acho que essa é que é a questão, tipo, não, os outros também não têm que ser. Eu lembro-me, estas questões já se vivem, porque nós sem querer vamos passando comportamentos de superação, e as pessoas têm uma certa compaixão coletiva, que é quase piegas, que é quase triste com as histórias reais. Ou seja, as histórias de superação são boas quando tu partes de um grande grau de estruturação. Se não já eras feliz e ficaste mais feliz, ninguém quer saber, não é? É só um saltinho, não é? Portanto, a história tem que ter sangue, tem que ter suor, tem que ter dramática e não sei o quê. A gorda ficou magra, não é? Ninguém quer saber da magra que ficou gorda, não é? Essa que se lixe, não é? Já foi magra, não é? Só se voltar a ficar magra outra vez. É verdade. Só se voltar a ficar magra outra vez e tem que contar, tem que sofrer, não é? E eu lembro-me... do sofrer e do sofrer tem que ser muito sofrido. E eu lembro-me, engraçado, na altura nem existia redes sociais. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, nós fomos fazer aqueles cursos da Tanga. A Tanga são bons, pode dizer isso, que há uns bons, mas achei aquilo
pronto, muito chato, que era os custos de preparação para o parto. Sim. Eu também só fui a 3 aulas e ela fazia tipo uma roda, as grávidas estavam assim todas em roda e nós com os nossos maridos a amparar-nos, estás a ver, nós assim, com a barriga, elas todas assim, sempre muito doridas, que as mulheres às vezes gostam muito, com os pés muito inchados e tudo aquilo é muito sofrido, que é para ser mais sentido, estás a ver. As pessoas desconfiam imenso do estado de felicidade, é como se fosse meio anestesiado. As pessoas estão muito felizes, é como se não tivessem a sentir as coisas. Se não tivesse uma certa mágoa, dá um ar muito histérico, tipo, as pessoas desconfiam muito das pessoas felizes no sentido em que acham que elas de alguma forma estão anestesiadas, não sentem as coisas. Mas se tu fizeres um ar assim mais de dolo, as pessoas já acham mais paridade e têm mais vontade de falar contigo. Epá, é verdade, isso acontece, né? Então nesses contextos coletivos tu vês, há uma pessoa que chora e de repente, numa partilha qualquer de grupo, e todos empatizam com essa pessoa imediatamente, porque ela teve a coragem de se expor, porque ela está diminuída, fraca e vulnerável, e de repente aquilo, se tu estiveres forte, as pessoas ficam desconfiadas. Cabrão, está sempre feliz, não deve ser, ou não sente, ou não tem profundidade, ou é um burguês, ou nunca desceu ao nível 2 da vida, estás a ver? Há sempre uma desconfiança relativamente àquilo que tornou, mas normalmente as pessoas mais felizes, as de todas aquelas que são power, são exatamente as pessoas que fizeram esse processo e que nunca tiveram que enaltecer as lágrimas, nem o que fazer, dar-se à piegue, e se estruturaram-se e depois devolveram felicidade, que era uma forma de gratidão com a superação da vida de merda que tiveram. Essas são as melhores. Aliás, eu lembro-me de estar, uma vez a jantar com um CEO de uma grande empresa em Portugal e é uma pessoa conhecida, reconhecida, e dele me dizer... Pá, eu não posso comentar com ninguém qualquer coisa em que eu tenha sido bem sucedido. Não posso comentar quando me convidaram para ir ali, não posso comentar quando me deram este prémio, eu escolho mesmo não comentar. E não comento, não é só com as pessoas, não é um post no LinkedIn, não comento com os meus colaboradores e não comento com muitas pessoas da minha família também, porque as pessoas parece que se dão mal com o sucesso dos outros, parece que... E quem é bem sucedido em qualquer coisa, mesmo que seja uma pessoa que seja mal sucedida em 28 coisas diferentes, mas é bem sucedida numa... Muitas vezes não gosta de dizer por este medo de que quando dizemos uma coisa que correu bem, os outros podem achar que nós somos uns grandes convencidos. Quando não é verdade. Sim. E às vezes não te consideram, faz. É terrível. Mas eu lembro de ter tido uma relação, eu lembro do meu namorado, na altura, estar a passar por dificuldades profissionais. E por acaso, pá, por coincidência, era uma altura em que eu estava... Já estou com a spirulina por todo lado. Tens aí o guardanapo. Não, está ótimo. Ok. Eu já ataco isto tudo no final. E eu lembro-me, e ele estava desanimado, e eu estava numa altura que estava com alguns projetos e todos eles a caírem bem, sabes, aquela quando tu estás em altas, não é? Quando se diz que estás em altas e cai uma coisa e cai. E eu lembro-me, às vezes, eu chegar a casa e ter vergonha de contar que tinha fechado, tipo, imagina, 3 projetos. Eu tinha dito, pá, tenho aqui 3 coisas na encalha, não sei o quê. Por acaso caíram todas naquele dia. Então eu doseava, sabes? Dizia só uma e depois, para não fazer sentir mal, estás a ver? Que é uma coisa má, não é? Ele não estava a ser bem sucedido na vida dele? Sim, porque ele não estava bem, então eu tinha alguma vergonha, assim, tinha algum pudor em chegar ali como se a minha felicidade fosse, pá, tipo uma chapa na cara. Mas é mau, porque a felicidade deve ser sempre balsâmica, não é? E partilhável, não é? Completamente. Portanto, vem daí, tipo, as coisas boas não tens que guardar. Normalmente até se devia fazer um certo pudor com a tristeza, que eu também acho que agora hoje em dia as pessoas, não nas redes, mas, não sei, há um bocadinho aquela vergonha alheia quando as pessoas também, sei lá, imagina que eu agora decidia pegar no meu Instagram e numa noite de merda, miserável, pegava e fazia um direto a dizer que sou triste e que não tenho ninguém. Pá, aquilo era, não, as pessoas não iam entender isso como uma coisa boa. As pessoas não iam entender aquilo como um momento de verdade. Pode ser eu não estivesse muito bêbada, não é? Embora in vino veritas, mas imagina que era de manhã. Vamos imaginar que isso era de manhã. Havia quase, tenho a certeza absoluta que assim um arrepio de quase, ai que horror, coitada, ela não devia se ter exposto desta forma, estás a ver? A dizer que estava triste ou que achava que não via futuro, que ia ficar sozinha, não sei o quê. Isso não é empático, não é? Embora muita gente sinta isso, as pessoas têm alguma vergonha de eu não tenho nada a ver com isso, eu cá não vou ficar sozinha, estás a ver? As pessoas não gostam. E diz-me uma coisa, aí estavas a falar de que as pessoas parece que gostam de ter problemas e parece que tudo tem que ser sofrido. Eu vejo muito eu
eu vejo muito, de certa forma, uma adição a problemas, no sentido em que as pessoas parece que são viciadas pelos seus próprios problemas e o motivo pelo qual o fazem é porque simplesmente lhes dão uma razão de existir. Quando não tens nenhuma razão de existir, quando não estás num trabalho que te apaixone, quando se calhar não tens as relações que gostavas de ter, a forma mais fácil de sentir que a tua vida é importante é ao teres um grande problema. Quanto maior for o problema, mais importante é a tua vida. Claro. Quanto mais, e claro que isto neste caso não se aplica a todos, há muita gente que não passa por isto, mas quanto maior for o sofrimento, quanto maior tiver sido É porque a dá dor, ansiedade, não é? Normalmente a felicidade, lá está, é sempre um estado que parece assim meio pueril, meio assim como um gato que brinca inconsciente, tipo com um novelo de lã, um cão que salta atrás de um pau, não é? Parece assim uma cena pouco trabalhada, mas a felicidade há muito trabalho. Pois. Tu sentes-te com propriedade a dar uma gargalhada cheia de ti, porra, é uma cena que para ser bem feita demora anos, não é? Não é assim uma cena, mas as pessoas desconfiam, eu vejo isso, aquilo que eu estava a dizer em grupos, e eu já passei já fiz imensos retiros e não sei o que, e vejo a união que há em torno da vulnerabilidade e como as pessoas desconfiam das pessoas com força ou isolam-nas de alguma forma, ou porque acham que não precisam. Estás a ver? Como assim? Fala um bocadinho disso que eu estou curioso. Como é que uma pessoa reage a uma pessoa que sente ali força ou que sente ali alguma... Eu acho que os bons apropriam-se disso, vão lá sorver, não é? Os bons e os interesseiros, e os oportunistas. E depois os outros não, porque gostam mais de quem de facto apresenta alguma vulnerabilidade. De alguma forma torna-se mais humanizado. Não é? Sabes uma... Porque a felicidade é sempre the pursuit of happiness, é tipo é o último objetivo na vida, não é? Tipo, não é uma cena para se ir ganhando nos entretantos, não é? E se quem está sempre feliz, não é? É por das duas uma, ou não sabe ainda o que é que lhe faz feliz, ou porque é inconsciente e não tem noção se é feliz ou não. Não é porque seja feliz mesmo, não é? As pessoas, eu lembro-me que algumas vezes eu dizia, estou tão feliz, sou mesmo uma pessoa feliz, e as pessoas diziam assim, não digas isso tão alto. Tipo, como se agora de repente viesse um cancro ou um atentado, só porque eu estou, sabes, a dizer isso com propriedade, como se fosse alvo de ameaça. Aquilo que tu dizias, das pessoas desconfiarem. Eu lembro de uma amiga minha me ligar, eu tenho uma amiga minha que é especialmente, para mim é um maior exemplo assim, dessas pessoas típicas, e ela liga, estás bem? Eu disse, estou ótima, fiz isto, ela, mas estás mesmo bem? Eu disse, eu estou, não sei o que, ela, mas estás mesmo bem? Eu disse, porra pá, se calhar não, se calhar estou na merda. Tipo, não sei, mas se quiseres continuar a explorar. E eu acho que ela só me leva a sério, porque eu digo assim, fiz isto, e há uma data de gente, se tu reparares, mesmo em conversas que diz assim, fechei um projeto e não sei o que, as pessoas que giro, aquele projeto da Eco, não sei o que, sim, esse. Boa. Não desenvolvem, fazem duas perguntas, fecha capítulo, depois tu dizes, e fechei aquela cena de dar a formação em Barcelona, não sei o quê, boa, com aquele gajo, aquele que não sei o quê, sim, boa. Depois tu dizes assim, mas há uma merda que a minha mãe agora tem, conta lá. E há uma atenção para os fenómenos de depressão gigante que não tem só a ver com a questão do interesse genuíno, não é? Para escutar e para apoiar o outro. Tem a ver até com às vezes uma coisa muito mórbida. De repente há algum contentamento em que no meio de tantas vitórias acha alguma coisa que faça descer aquela pessoa perto de nós, sabes? Tipo, a humanidade. Que é uma cena má, porque cada vez que uma pessoa sente isso devia ter que trabalhar essa questão. É isso, mas não está bem com a felicidade dos outros, ou porque não está bem, sobretudo, com a sua própria felicidade. E ele também, eu por acaso também trabalhei muito e a minha noite não foi a melhor. E quando eu vejo uma pessoa com este nível de felicidade, eu quero ir ter com ele e perguntar tipo, porquê, como, explica-me, eu também quero ter um bocadinho mais da minha vida, seja uma pessoa que seja extremamente financeiramente abundante, uma pessoa que tenha uma enorme influência social, uma pessoa que gira super bem o seu tempo, uma pessoa com uma enorme saúde, com incríveis relações. Quando um casal, isto acontece imensas pessoas, então entre casais, não sei se sentiste isso ou não, quando vem, eu tenho uma excelente relação com a minha namorada, é das coisas talvez a coisa que eu mais me orgulho na minha vida, é que tenho mesmo uma relação boa com ela. E tenho amigos meus e pessoas que conheço que gostam imenso de ver isso e que vêm perguntar tipo como, e depois tenho os outros que tipo, mas ao final do dia há uma inveja grande e essa inveja podia ser simplesmente transformada num momento de aprendizagem, tipo, toda a gente tem algo para acrescentar e a partir do momento em que nós reconhecemos isso e começamos a perceber, ok, qualquer pessoa que seja bem sucedida, isso não me faz a mim mais mal sucedido, isso simplesmente me dá uma oportunidade para crescer e aprender com elas. Aí acho que a nossa vida começa a mudar, porque senão há sempre de haver alguém mais bem sucedido que nós em qualquer área da nossa vida, mais inteligente, mais rico, mais bonito, mais alto, mais baixo, sim, mais magro. Há sempre, nem pode ser, sim, estávamos lixados, sim. E para mim o segredo é simplesmente, vou aprender com ele, também quero lá chegar, também gostava. Sim, vais a testar o teu depósito, sim. Não é? Mas o Homem das Baratas era mesmo feliz, só porque o Homem das alguém Baratas que mata era... baratas ser
É das minhas histórias preferidas porque as pessoas ficam um bocado incrédulas. E para mim, eu costumo falar disto para falar da dicotomia entre a felicidade. Eu não acredito na procura pela felicidade, porque acho que a procura pela felicidade implica que nós estejamos sempre à procura de algo que existe no futuro e no exterior, por norma. E este senhor tem algo e é dependente de condições. O Brené Brown fala disto no... E sempre a colocar-te em xeque, que é aquela coisa, no fundo tu estás sempre quase lá, mas nunca estás lá, estás Sim, a ver? É aquela pálida e duram imagem, 2 segundos. É como aquelas relações tóxicas em que tu nunca chegas, estavas quase, mas não, sabes? Aquelas pessoas que estão sempre a dar amonas, tipo, Sim, quase sim. que podias, mas ainda não é desta, não é? E tu ficas sempre em penúltimo lugar, mesmo quando és o único a correr, estás a ver? A sensação é que nunca vais chegar. Tu trocas as palavras com uma facilidade incrível. Trocas no bom sentido, Sim. espetacular. Até me deixas a mim a tentar perceber o que é que estás a dizer. Não sei se sentem o mesmo aí ou não, mas estou aqui a tentar acompanhar o ritmo. Eu estou muito mal dormida e esta espirulina está-me a ajudar. Mas a cena disto, eu acredito na alegria de viver. A Brené Brown no The Gift of Imperfection é completamente diferente. Aliás, tu falas isso, tu tens aqui uma quote. Eu, entretanto, desviei-me completamente da entrevista. Acho que é a primeira entrevista, a conversa que tenho em que, isto é no bom sentido. Não falamos nada sobre mim, ótimo. Não, mas tranquilo, falámos sobre imensos tópicos interessantes. Falar. Mas tu dizes aqui uma coisa em que dizes desapega à formalidade e uma generosa devoção à arte da vida. Antes só de entrar por aí, tu disseste isto num post de Instagram que fizeste recentemente. A forma como eu defino a alegria de viver é que tu estás alegre e feliz. Porquê? Porque simplesmente existes. Não precisas de um motivo ou de uma condição ou de estar a fazer algo ou que algo esteja a acontecer ou que alguém diga algo para estares de facto num bom estado emocional. Tu estás num bom estado emocional porque escolhes estar. Assim como a dor é inevitável. Esta é uma das crenças mais difíceis de se ouvir, pelo menos das minhas. Sim. Mas uma que para mim é importante é que a dor é inevitável, o sofrimento acaba por ser uma escolha. Ou seja, se tu tens 38 anos ou 40 anos e estás a sofrer por algo que aconteceu quando tinhas 7, não quer dizer que tu necessariamente estejas a escolher conscientemente sofrer, mas há formas do sofrimento ser ultrapassado. E enquanto a dor é momentânea, acontece no momento, levas uma chapada, dói, não consegues fazer um reframing a isso, o sofrimento de certa forma acaba por... Não é que seja uma escolha fácil, e não é que não dê um trabalhão enorme, mas acho que todos nós já passámos uns mais, uns menos por sofrimentos grandes na vida e dá para dar a volta. E esta alegria de viver simplesmente diz que eu vou ser alegre porque eu escolho ser alegre, porque não quer dizer que eu não vá ter dias maus, mas eu escolho viver a vida de uma forma alegre. Mas tu não achas que há pessoas que têm mais vocação para serem felizes que outras? Há pessoas que lhes vem mais natural, mas eu não acho que seja uma coisa que seja necessariamente de genética. Não de genética, sim, mas de propensão para. De propensão. Eu diria que... Há pessoas que complicam, há pessoas que simplificam, não é? São padrões. Quando entras mesmo em psicologia fundo, qual é que é a grande diferença entre um otimista e um pessimista? A maior diferença é aquilo em que eles estão focados. É só isto. Ou seja, um está focado naquilo que pode eventualmente correr mal e o outro está focado naquilo que pode eventualmente correr bem. Ou seja, a única coisa que muda aqui realmente é o foco. Agora, acho que é engraçado, mas depois isso é muito inato teu, quer dizer, tu podes ir trabalhando isso e ajuda aquilo que estavas a dizer, referenciaste com as pessoas que de facto fazem da alegria uma espécie das octanas da vida, a vida delas. Já estou com bigode verde. Eu quando vinha agora fiz uma viagem, fui para Montenegro e depois para a Albânia. E depois à Albânia eu ia apanhar o voo, Albânia, Tirana, Bolonha, Bolonha, Lisboa. Eu perdi o voo. E decidi ir para Bolonha, caguei, mas eu fiquei logo contente. Ou seja, a maior parte das pessoas estava muito pedida, muito lixada, a pedir indemnização e não sei o quê. E eu disse assim, caguei. E eu nem hesitei, ainda estava a falar com a companhia, percebi logo que aquilo não se ia resolver, porque o voo a seguir da Ryanair estava em overbooking e portanto eu já só ia amanhã. E em vez de ficar lá paralisada no aeroporto a pagar 7 euros por um copo de vinho enquanto resolvia aquilo com uma gaja que estavam a passar dígito 2 e foi português, pensei, caguei, vamos já meter num táxi. Fui ao Booking, reservei um hotelzinho na Praça Central e meti-me a caminho de Bolonha. Pensei, isto foi mesmo dia meu, tipo, a dar-me um grande presente, porque eu nem sequer contava ver a Itália no final da viagem e acabei por ter essa... Mas eu apropriei-me logo disso de uma forma muito positiva, ou seja, não deixei que houvesse qualquer dolo ou stress do facto de coisa. Mandei uma mensagem ao Gonçalo, que é o pai das minhas filhas, claro, a dizer, olha... perdi o voo, ele até disse, estás toda contente porque eu acho que a minha voz estava... Mas diz uma coisa, isso é um padrão em ti, certo?
Ou seja, tu reagiste dessa forma aí, mas eu assumo que no passado tenhas reagido em circunstâncias Eu adversas acho da que mesma forma. eu não consigo não agarrar uma oportunidade de ser feliz. Eu sou muito fácil. Eu sou aquela amiga que é muito fácil de desviar. Eu não complico nada. Mas Apesar sempre de... foste? Quase sempre, sim. Pronto, mas acho que isso é o interessante, porque a pergunta que tu me fizeste é se achas que há pessoas que são mais assim ou menos assim. E isso é um padrão que existe em ti. E esse padrão tu aprendeste quando eras muito nova, provavelmente, para teres que lidar com alguma situação. Porque as pessoas complicam sempre um bocado. Há um ditado, tu de certeza que já ouviste, que é espetacular. Não, um ditado é assim um provérbio que diz: se queres alguma coisa feita, pede a quem não tem tempo. Porque são normalmente as pessoas que não têm tempo que arranjam sempre aqueles 2 minutos de entregar não sei o quê. E se tu pedes a uma pessoa que só tem ali um evento de manhã, ela não sabe, fica ali na saia da bainha, na bainha da saia, não sai dali do coisa, porque não sabe quando é que há de encaixar aquilo, às 10 horas, não é? Aquilo é muito lato e então acaba por... Aquilo fica assim um bocadinho inoperante. E eu acho que essa forma de agarrar as coisas e uma certa fluidez também depois descomplica-te o acesso até aos mecanismos de felicidade. A vida faz a quem se faz à vida, ou seja, eu acho mesmo que atrai. Eu não sou crente, ou seja, não acredito em Deus católico, apostólico, romano, mas também não gosto de dizer que acredito numa energia, porque eu não gosto muito da linguagem esotérica, porque também acho que é um empobrecimento sobre a linguagem real. Eu gosto de ser muito pragmática, tenho sempre alguma dificuldade em utilizar os termos certos, mas eu normalmente digo o criador, porque eu gosto da figura do que cria, acho bonito. Eu gosto de ser uma criadora, tenho um certo respeito pelas pessoas que criam. Mas acho mesmo a questão das energias, acho mesmo que é real, que quando tu carregas na energia positiva, aquilo atrai coisas positivas. E acho mesmo que a predisposição, mesmo no trânsito, quando começas a caralhadas e a não sei o quê, aquilo começa de repente, tu até um gajo vai bater em ti, não é? Se calhar por trás, porque tu começas a atrair uma carga muito negativa. Da mesma forma que quando as pessoas dizem, a ti tudo te acontece de bom, porque não é porque é tudo bom, é porque houve um trabalho. É neutrão, patrão, aquilo é tudo positivo, é uma condição positiva de energia, não é? E depois às tantas a vida vai fluindo para ti, não é? Porque tu estás receptiva, não é? E o que é que diz àquelas pessoas que dizem que sou uma pessoa negativa, uma pessoa que sofre, uma pessoa que está e que dizem, e que tu tentas dizer, não, mas há uma forma, dá para ser positivo, e as pessoas dizem, mas eu sempre fui assim, é assim que eu sou, eu nasci assim. O que é que tu lhes dirias? Boa sorte. Sei lá. Eu não tenho muita... É assim, eu não tenho muita... Eu não gosto de dizer isso, porque, é assim, atenção, nós sabemos que há doenças hoje em dia de depressão e de tristeza e doenças crónicas mesmo sistémicas dos nossos tempos. Portanto, nós também não podemos maltratar as pessoas que não estão felizes, porque a vida é muito dura para a maioria das pessoas e de facto deixa-lhes muito pouca margem para elas poderem dedicar às coisas delas, não é? Tipo, as pessoas são muito sobreviventes, não é? Muitas delas. Para quem não é, vamos falar desta malta burguesa que até tem uma certa colchão financeiro, que até conseguiria apropriar-se dos seus sonhos. Não vamos falar da malta toda que de facto vive com o ordenado mínimo, não é? Que faz 2 ou 3 turnos por dia, não é? E que de facto não consegue ter tempo para decidir, Maldivas ou Sardenha. Quer dizer, isso é uma cena ou se quer ir ao ginásio, não é? O ginásio que eles fazem é a corrida para o metro, não é? E portanto eu tenho a sorte de ter saído desse limbo grosso, não é? Porque eu tenho nascido numa família com muitos poucos recursos financeiros e dei a volta, mas agora posso advogar-me aos sonhos de vou criar e vou fazer cenas, não é? Para toda a gente, não é? E como é que tu achas que uma pessoa se pode virar? Isso eu concordo sempre, por isso é que eu digo que o sofrimento de certa forma acaba por ser uma escolha ao longo do tempo, porque tu fazes essa estrada uma vez, que calhar podes fazer 2 ou 3, mas a partir do momento em que já a fizeste 268 vezes, aí sim é uma escolha fazeres outra vez. O que é que tu dirias a uma pessoa que está a ir para essa estrada outra vez e outra vez e outra vez e parece que não consegue sair dela? O que é que eu diria? Pergunta difícil. Não é muito difícil. Era como no outro dia uma amiga me dizia, eu volto sempre para o meu ex-namorado, não sei o que é que hei de fazer. E eu disse, tu arranjou outra pessoa. E ela, mas as relações estão sempre a mesma merda. E eu assim, mas pelo menos mudas de problemas. Porque se eu sempre os mesmos, não te enjoa. Eu gosto de ter problemas diferentes. Se eu não posso ter desafios diferentes, eu pelo menos tenho problemas diferentes. É que uma pessoa nova vai-te trazer novos problemas. Sim. Mesmo que vejas isso pelo lado negativo, não te vai trazer coisas boas, mas trate coisas mais diferentes. Até é bom para a tua criatividade, porque aqueles problemas tu já sabes chambar.
não é? Ou pelo menos já sabes, vou dar coisa, o gajo agora vai moar, depois eu dou-lhe não sei o quê, depois à noite compensamos, mas é sempre a mesma, até tu estás a ser pouco trabalhado do ponto de vista humano, não é? Aquela pessoa já te... então arranjas uma nova pessoa com novos problemas. Eu digo sempre, quando as pessoas dizem isso, que não conseguem sair desses ciclos, arranja outro, mas isso também vai ser um problema, mas é novo. Vê pelo lado da novidade, exatamente, vai-te dar outra coisa, choras de outra forma, gritas de outra forma, insultas outra pessoa, tens, sei lá, contexto diferente de tensão, estás a ver? Muda isso, não consegues mudar a virtude, muda o problema. Eu acho que isso pelo menos é otimista. Para os pessimistas isso é otimista, é ter um novo problema, é uma cena muito... não é? Uma cena boa de se ter.